Olá, bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade, edição do dia 2 de setembro de 2019. Estive para vir de armadura hoje, porque já prevejo que isto não vai ser fácil. Porquê? Porque se é verdade que eu não gosto mesmo, porque acho que não é por aí que as coisas devem ser abordadas, de centrar as análises aos jogos em questões de arbitragem, e muito menos gosto ainda de, naquilo que é o meu artigo matinal, que é um artigo que é suposto estar analisar os grandes problemas do futebol português e não caso a caso, também não vou fugir da responsabilidade. E se este é um programa ou é um vídeo de análise à jornada, se tiver que falar de casos de arbitragem, tal como falo quando estou na RTP, também o farei. Mas é aqui, porque aqui vou estar a falar dos jogos, daquilo que se passou na jornada deste fim de semana, quarta jornada da Liga. Vou passar fundamentalmente por aquilo, ainda assim, que foi a abordagem tática, técnica, estratégica, mas também podem ficar por aí, porque toda a gente já disse ontem, anteontem, veio nas redes sociais perguntar o que é que eu achava deste lance, daquele lance, do outro lance. Não vou deixar ninguém sem resposta, vou responder, mas é aqui, não é? Não vou alimentar polémicas estéreis, até porque não tenho a mania de ser o dono da verdade, e quem já olhou para aquilo que eu escrevi hoje de manhã já vai perceber um bocadinho aquilo que eu vou pensando acerca de arbitragem e acerca daquilo que são as zonas cinzentas dentro no jogo de futebol que existem e continuarão a existir sempre. Porquê? Porque quando há dois corpos em movimento, ninguém pode estipular que foi A que chocou com B ou se foi B que chocou com A. A única coisa que pode ser estipulada é que chocaram os dois. Agora, depois, quem é que promoveu o contacto? E isso é importante em termos de jogo de futebol, porque futebol não é basquetebol e não dá para estarmos constantemente a ouvir. Mas houve contacto? Pois houve. A questão é quem é que o promoveu, quem é que fez para que ele existisse. Bom, já lá vamos. Vou hoje falar acerca, fundamentalmente, daquilo que foi a jornada do fim de semana. Não me posso esquecer de dizer isto, é que antes do final deste vídeo vou responder a uma pergunta que forem deixando na caixa de comentários e a equipa de produção deste Futebol de Verdade vai escolher aquela que achar que é a melhor pergunta para que eu possa responder no final, depois de passar pelos jogos deste fim de semana. Também já perceberam, quem acompanhou tanto as minhas redes sociais como o meu site, o antoniotadeia.com, que eu estive um bocadinho off durante este fim de semana, já estava previsto há muito tempo, por isso mesmo até a análise que foi feita aos jogos foi feita por elementos jornalistas que trabalham comigo, pelo Álvaro Filho, pelo João Pedro Cordeiro, pelo Fernando Gamito, e agora há uma coisa também que têm que perceber, e vocês não têm que os insultar a eles também, se eles, quando fazem o relatório relativamente aos jogos que vêm, não me dão a opinião deles, porque muitas vezes a opinião deles pode ser diferente da minha, e aqui a opinião que tem que valer é a minha, mas também não posso impor-lhes a eles que assumam aquilo que é a minha opinião. Portanto, a instrução que eles têm, tal como eu, quando faço aquele primeiro relato dos jogos, não vou dar opinião, aquilo é um relato meramente factual. A opinião vem depois através da análise tática, vem depois através dos vídeos do Futebol de Verdade, e isso têm que perceber, não vale a pena quererem puxar a coisa para o outro lado, porque ela não vai para o outro lado. Portanto, não se esqueçam, perguntas, a partir de agora, não tem que ser sobre os temas que vamos falar hoje, e eu vou começar, então, a abordar aquilo que são os jogos deste fim de semana do campeonato. Jogou primeiro o Sporting. Bom, e o Sporting entrou no jogo praticamente a perder, contra um Rio Ave que já se sabia, acerca do qual já se sabiam duas coisas. Primeiro, que tem um futebol muito positivo e joga bem à bola, aliás, como quase todas as equipas de Carlos Carvalhal nos últimos 10, 15 anos. Carvalhal é um defensor do futebol positivo, do futebol apoiado, e já se sabia que vinha para o estádio de Alvalade jogar para ganhar, não vinha para meter o autocarro à frente da baliza. Depois, aquilo que importa é perceber se do outro lado alguém é capaz de contrariar aquilo que é a estratégia da equipa que lá chega, e o Sporting não foi capaz. A segunda coisa que já se sabia é que o Mehdi Taremi, que tem sido uma das grandes sensações deste campeonato, é um avançado que tem sido muito difícil de parar por qualquer defesa. Não é aquilo que se passou neste jogo, o Taremi ter sofrido 3 grandes penalidades, não é uma coisa nova. Ele tem sofrido penaltis em todos os jogos até aqui. E isso significa que é um tipo difícil de parar e que o Sporting já devia estar um bocadinho advertido para isso. Mas aparentemente não estava. Bom, o Sporting entra a perder no jogo e tem uma reação boa. A equipa, quando tem que ir atrás do resultado, geralmente reage bem, fala bem, sobretudo com adversários que não lhe são superiores, como era o caso.
O Sporting reagiu bem, chegou bem ao empate, chegou bem, inclusive, à vantagem, mas depois foi acometido daquilo que tem sido um vírus habitual na equipa este ano. E aqui sou eu que digo, se o Sporting foi buscar Marcel Keizer para explorar uma estratégia mais de posse de bola, mais de controle dos jogos, um futebol mais à holandesa, então a ideia está a fracassar de forma rotunda, porque aquilo que se vê neste Sporting é quase sempre a incapacidade para controlar os jogos através da posse. O Sporting, os únicos jogos que foi mantendo controlados, no final da época passada, jogos que contavam contra o Benfica e contra o Flóculo do Porto, naqueles jogos decisivos, as duas finais, Taça da Liga, Taça de Portugal, a meia-final em casa da Taça de Portugal, porque a meia-final fora contra o Benfica, o Sporting foi completamente dominado e podia ter perdido por muito mais do que perdeu. Mas esses jogos que o Sporting controlou através de uma concentração excessiva de gente atrás. E tem sido isso que Keizer tem conseguido fazer, ou conseguia fazer na época passada, este ano está com mais dificuldades, na equipa, é quando quer segurar os jogos, controlar os jogos, vai metendo gente atrás. Foi isso que fez contra o Sporting Clube Braga na semana passada, conseguiu ainda assim ganhar, mas não ganhou para o susto, e foi isso que voltou a tentar fazer esta semana contra o Rio Ave. Saiu-lhe mal desta vez. O Rio Ave continuou a jogar, continuou fiel àquilo que é a sua ideia de jogo e fez mais 2 golos. Agora, pode dizer-se assim, o Sporting teve muito azar. Teve, é um facto. Aquela bola de Acunha, imediatamente a seguir ao 2-2 que o Rio Ave marcou de grande penalidade, aquela bola de Acunha, o cabeceamento ao poste, era bola de golo, era claramente bola para entrar. E aquilo era o doping que qualquer equipa precisaria depois de ver o adversário chegar ao empate a 4 minutos do fim, 5 minutos do fim, marcar imediatamente o 3-2. Não havia mais nada a fazer. Podem escrever, porque eu estou a dizer, não haveria terceiro penalti. Agora, a verdade é que não entrou. E aqui pode dizer-se, ok, foi azar, sim, mas também foi ali um bocadinho de incompetência, porque aquela bola é de meter lá dentro e o Acunha não a meteu. E o que aconteceu a seguir foi praticamente na resposta ao Rio Ave, ganha uma terceira grande penalidade e faz o terceiro golo, que lhe deu os 3 pontos e lançou a crise, mais uma vez, no estádio José Alvalade. É impossível, porque isto foi muito comentado, passar por este jogo sem falar das decisões de João Pinheiro e do VAR relativamente às 3 grandes penalidades assinaladas contra o Sporting e a uma grande penalidade não assinalada a favor do Sporting por empurrão a Rafinha. Ora bem, a minha abordagem a estes casos vem sempre muito daquilo que se faz na justiça. Eu sou um feroz defensor do indúbio pro reo. E se toda a gente funcionasse assim, garanto que não havia metade dos casos. É verdade que eu defendo, e já defendi hoje de manhã no texto, podem lê-lo em antoniotadeia.com, se lá forem ver, que há uma zona cinzenta no futebol, seja em lances de bola na mão ou mão na bola, seja em lances de toque na grande área ou fora dela, que provoquem a queda de um jogador atacante. Há sempre ali uma zona que é muito difícil de definir se é falta ou se é o jogador que está à procura da falta. E é por isso que, aliás, o protocolo do VAR tem uma questão em que diz que, em caso de dúvida, favorece-se a decisão inicial do árbitro de campo. E aqui é que é a questão, porque se o árbitro de campo decide para um lado, o VAR pode achar que não é bem assim e dizer, tenho aqui algumas dúvidas, é melhor ir lá ver. E se ele vai ver, mas também fica com algumas dúvidas, o que prevalece é a decisão inicial. Eu acho que devia prevalecer uma decisão que não penalizasse o presumível infrator, a não ser em caso de certeza. Aliás, dizia, eu julgo que era João Saldanha que dizia no Brasil que o penalti é uma decisão tão grave que... não, foi nem Prancha que dizia isto. O penalti é uma decisão tão grave que devia ser o presidente do clube a batê-lo. E isto porquê? Porque é de facto uma decisão gravíssima, quase tão grave como um penalti, só mesmo uma expulsão. E isto significa que o árbitro deve pensar sempre 2, 3, 4, 5 vezes antes de o marcar, até porque agora tem esta vantagem de ter o apoio em vídeo. E o que é que eu acho concretamente relativamente aos lances do Sporting Rio Ave? Acho que o primeiro e o terceiro penaltis são absolutamente claros. O segundo, para mim, vou dizer claramente, não era. Aliás, tivemos este debate aqui entre nós, ainda por WhatsApp, na altura, e aquilo que me parece, porque havia aqui quem achasse que era, eu achava que não era, e o debate concluiu-se dizendo, vamos ver o que dizem os especialistas no dia seguinte,
nos especialistas dos jornais, nos vários tribunais dos jornais. E aquilo que eu achei espantoso foi que, embora quase todos eles achassem que sim, que era penalti, todos eles encontravam uma razão diferente para que fosse penalti. Ou era porque havia um toque no joelho, ou era porque havia uma mão nas costas, ou era porque havia uma rasteira, enfim. Ou seja, toda a gente estava ali quase que a tentar justificar a decisão do árbitro. Para mim, volto a dizê-lo, não era grande penalidade. Tal como tenho muitas dúvidas no lance que o Sporting reclama de um presumível penalti sobre Rafinha. Há, de facto, lá uma mão nas costas, mas o facto de haver uma mão nas costas não quer dizer que seja falta. Depois, ali as imagens é que não são muito claras. As imagens que eu vi, pelo menos, elas vêm de longe, não há uma repetição que seja suficientemente clara para perceber se há realmente ou não um empurrão ao Rafinha que pudesse motivar a marcação da grande penalidade. De qualquer modo, mais grave para o Sporting é o facto de a equipa estar a jogar tão pouco como está a jogar, e era isso também que devia preocupar os responsáveis em Alvalade. Passando ao jogo seguinte, eu passei por cima do jogo do Famalicão, não sei se repararam, tenho naturalmente que realçar aqui, excelente a forma como o Famalicão está no topo da tabela. No meu imaginário de criança, lembro-me sempre do Rio Pel, quando eu era miúdo, esteve uma semana à frente do campeonato, são ali mais ou menos da mesma zona. O Rio Pel também tinha chegado da segunda divisão, muitos de vocês são com certeza demasiado jovens para se lembrarem disto, mas aconteceu. E esse Rio Pel, 30 e tal anos depois, ainda está aqui no meu subconsciente. Portanto, o que este Famalicão está a fazer, com certeza também vai ficar e vai prevalecer durante muito tempo. Uma nota também para o Boa Vista, somente a forma como foi vencer a Belenenses Chá de fora por 1-0, um jogo com tão pouca gente que metia dó, mas já o tinha dito na minha previsão do campeonato, atenção a este Boa Vista, as equipas do Ito Vidigal são seguras, é muito difícil fazer-lhes golos, é muito difícil o Boa Vista perder jogos neste campeonato, e isso vai fazer com que ande lá em cima, até, acho eu, quase que a lutar pela qualificação europeia. Pode ser que não, porque os 5 da frente são, de facto, muito mais fortes do que todas as outras equipas, mas veremos daqui até ao final o que é que vai acontecer. Entrando pelo jogo seguinte, que foi o jogo do Futebol Clube do Porto, o Porto teve mais dificuldades do que tinha tido no Estádio da Luz. É preciso que se diga. No Estádio da Luz, aquilo que se pedia à equipa do Porto, estrategicamente, era basicamente que aguentasse o adversário e que o explorasse depois em transições. Desta vez era um bocadinho ao contrário, e isso até foi agravado pelo facto do Vitória ter ficado reduzido a 10 homens por expulsão de Tapsoba logo no primeiro minuto. Mas a isso já lá vamos a seguir. Agora quero falar primeiro de futebol. O que é que aconteceu? O Vitória com 10 saiu o PP, entrou o Pedro Henrique, mais um defesa, menos um homem na frente, ou melhor, o mesmo número de defesas, mais um porque o outro tinha saído. E o Vitória acentuou aquilo que era a sua estratégia, que era manter a sua equipa unida e depois tentar explorar a saída através, sobretudo, de 2 homens muito rápidos, Rochinha e Davidson, que estavam lá para, precisamente, fazer sofrer a defensiva do Futebol Clube do Porto. E isso, o Porto teve muitas dificuldades com isso. É verdade que chegou ao golo por Marega, boa execução do jogador do Futebol Clube do Porto, mas depois demorou muito a matar o jogo e foi-se expondo, inclusive, àqueles contra-ataques sempre perigosos da equipa do Vitória, que podia perfeitamente ter feito o golo do empate, e aí as coisas complicar-se-iam muito para o Futebol Clube do Porto. O Porto depois, no final, já com o Vitória com 9, acabou por fazer mais 2 golos, acabou por ganhar com justiça, não vou dizer que não, foi justíssima a vitória do Futebol Clube do Porto. O resultado, do meu ponto de vista, é exagerado, o 3-0 é exagerado, mas 3 pontos sem espinhas para o Futebol Clube do Porto. É verdade que, e aqui mais uma vez temos que ir buscar um caso de arbitragem, que foi muito badalado ontem, a expulsão do Tapsoba ainda no primeiro minuto do jogo condicionou e muito aquilo que o jogo foi depois daí para a frente. E o que é que eu tenho a dizer sobre isso? A haver falta, de facto, é expulsão. Não tenho dúvidas a esse respeito. A minha dúvida é se há ou não falta. Há 2 jogadores que vão correr ao lado um do outro, contactam um com o outro, é verdade. A bola estava à frente, Marega podia isolar-se se lá chegasse, mas de facto não consigo ter a certeza absoluta de que seja falta de Tapsoba. Ainda assim, o Carlos Xistra teve a certeza, expulsou, e aí eu acho que a decisão é justa. A haver falta ali, tem que ser expulsão. Não interessa se é o primeiro minuto, se é o segundo minuto, se é o 90º minuto. Não há regras diferentes para o início e para o final dos jogos. Aquilo que há é, de facto, se uma falta é de expulsão, o cartão tem que ser mostrado. Agora, volto a dizer, muito daquilo que é a minha decisão está naturalmente condicionada pelo facto de ter dúvidas relativamente à falta. Porque, havendo ali dúvidas, as pessoas dizem logo, mas aquilo pode até nem ser falta, e portanto não se mostrava o vermelho. Não, não é assim. A haver falta é expulsão, eu não tenho a certeza, e volto a dizer, em dúbio para o réu, na minha visão, que seja de facto falta.
Fechou a jornada com o Braga-Benfica e um jogo muito mais fácil do que se esperava para a equipa do Benfica, sobretudo porque a equipa vinha de uma derrota em casa com o Futebol Clube do Porto e os seus adeptos podiam temer que a equipa tremesse. Não foi isso que aconteceu. O Sporting Clube Braga optou por manter, porque foram 2 jogos de exigência máxima na quinta e no domingo, quando a exigência é máxima, torna-se mais difícil fazer rotatividade e por isso mesmo o Sporting Clube Braga acabou por manter praticamente o mesmo 11, fez poucas alterações o Ricardo Sá Pinto e as que fez foi apenas por necessidades, por questões físicas. Não pôde jogar Tormena, não pôde jogar Wilson Eduardo, não pôde jogar Paulinho. E aí entraram alternativas que não são assim tão fortes. De qualquer modo, aquilo que me parece que foi decisivo foi a forma como o Sporting Clube Braga não foi capaz de manter a sua intensidade de jogo durante muito tempo e, sobretudo, após o golo do Benfica. Os primeiros 20 minutos foram de equilíbrio, o Braga a morder bem a saída de jogo do Benfica, a tentar ocupar espaço mais na frente, mas ao fim de 20 minutos e, sobretudo, depois do golo, uma grande penalidade incontestável do Hassan sobre o Florentino, depois desse primeiro golo que o Pizzi marcou, a equipa do Braga acabou por deixar alargar demasiado o espaço entre setores. Aquilo que era uma equipa compacta para estar a pressionar bem na frente, e para isso era preciso também, é preciso correr mais, porque têm que estar todos aqui, depois têm que estar todos ali, depois têm que estar todos aqui. A equipa acabou por alargar os setores, o espaço entre setores, diminuindo aquilo que tem de correr e, naturalmente, o Benfica foi encontrando mais espaço para jogar. O Benfica podia ter chegado ao segundo golo ainda na primeira parte. É verdade que o Braga também podia ter empatado naquele remate de Ricardo Horta ao poste, mas o Benfica podia ter chegado ao segundo golo ainda na primeira parte. Seferovic tem 2 lances daqueles que apetece quase dizer que até nós marcávamos, mas a verdade é que não marcou. E depois o Braga ainda veio para a segunda parte com alguma esperança de poder voltar a discutir o jogo. Só que os 2 golos em 5 minutos que o Benfica fez no início da segunda parte acabaram por destruir completamente qualquer que fosse a estratégia de Sá Pinto com aquela dupla substituição. Ao intervalo, nota para o bis de Pizzi. Não é tão fácil assim de fazer aquele segundo golo. Nota também para a assistência de André Almeida no segundo golo, ele que regressou e voltou com uma assistência, aquilo que era um lateral que se dizia que era pouco ofensivo, mas a verdade é que regressou ontem e já fez uma assistência para golo. E nota final para a infelicidade dos 2 defesas centrais do Sporting Clube Braga, cada um deles autor de um autogolo. Bruno Viana e Lucas acabaram por fazer aquilo que Seferovic e Raul de Tomás não conseguiram, que é meter a bola dentro da baliza do Mateus. De qualquer modo, volto a dizer, não me parece que tenha sido por aí que o Benfica ganhou o jogo. O jogo estava mais do que controlado e estava até, inclusive, mais do que ganho. Foi uma vitória justa e não vou sequer dizer que tenha sido por números assim tão exagerados quanto isso, porque o Benfica criou futebol em volume suficiente para fazer os 4 golos que fez. O vídeo de hoje está mais longo do que é habitual. Enfim, olha, vou ainda responder a uma pergunta de um de vós. Vou só ver qual foi a pergunta que foi selecionada. E pergunta-me o Simão Rochinol. Olá, Simão, muito bom dia. Acha que não estará na altura de Neto assumir a titularidade no Sporting em detrimento de Coates, que tem cometido muitos erros? Aliás, o Simão escreve erros defensivos. Enfim, não é suposto o Coates cometer muitos erros ofensivos, mas eu vou-lhe dizer que não. Porquê? Apesar de tudo, acho que Coates e Mathieu, e nenhum dos dois está ao nível que estava na época passada, ainda são as opções mais válidas para os lugares de defesa central no Sporting. Agora, são 2 jogadores, primeiro, pesados, segundo, que já não são uns jovens e levam tempo a entrar na forma. Aquilo que o treinador com certeza terá de ver é tentar perceber entre custo-benefício de dar continuidade a uma dupla que é a melhor que o Sporting tem, mesmo que isso lhe custe alguns dissabores nesta fase inicial, ou, em contrapartida, destruir já esta que ele acha que é, e eu também acho, a melhor dupla que o Sporting tem, para poder remendar com outro jogador, que no caso seria Luís Neto, que também é um jogador, se calhar, demasiado agressivo, e eu acho que a opção, nesse caso, tem sido a correta. Enfim, próximo jogo, vai jogar Neto com certeza. Coates foi expulso, não pode jogar, estará castigado, e aí teremos uma resposta mais direta àquilo que é a sua dúvida. E pronto, chegamos ao fim. Não se esqueçam de reagir, de pôr like, de comentar, de partilhar o futebol de verdade. Aquilo que tenho a dizer-vos é muito obrigado por terem estado desse lado e que amanhã cá estarei outra vez para mais uma edição.